JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! A gente vai fazer então aqui a laçada inicial e agora a gente vai fazer a parte do biquinho de cima, o biquinho da parte de cima do nosso bojo. A gente vai passar aqui essa laçada inicial pelo primeiro pontinho alto, tem que ser o lado oposto à parte da alça de trás, tá? Começamos aqui, vamos fazer uma corrente para servir como um ponto baixo, pulo 2 pontos de base e no próximo eu vou colocar um biquinho, que vai ser feito assim: ponto alto, picô de 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô e ponto alto. Então, a gente vai ficar com esse biquinho de 4 picôs. Pulo 2 pontos de base e no próximo eu coloco um ponto baixo. A gente vai fazer isso por toda essa parte aqui de cima, desse jeito mesmo, tá ok? Vou fazendo aqui então, sempre pulando 2 pontos de base e já começo aqui o próximo biquinho. Aqui no fim da carreira, a gente arremata o fio e agora eu vou ensinar esse entremeiozinho aqui, entre um bojo e outro. A gente vai fazer a laçada inicial, uma corrente e mais 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. 2 pontos altos na primeira correntinha que a gente fez, a 4ª corrente a contar da agulha. E aí, a gente vai ficar assim, com esses 3 pontos altos. Viro para o outro lado, 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo pontinho de base, o primeiro pontinho alto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No último pontinho de base, 2 pontos altos. Viro para o outro lado, 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto em cima de cada pontinho de base, fazendo um total de 3 pontos altos. No último ponto de base, 3 pontos altos. Aqui a gente já pode arrematar o fio, tá prontinho. Essa partezinha aqui, que eu tô chamando de entremeio, a gente vai colocar aqui entre um bojo e outro. Então, eu já fiz um bojo com vocês. Vocês vão fazer mais um, vão unir aqui um bojo com o outro, com ponto baixíssimo, você une. E essa partezinha a gente vai colocar assim, de cabeça para baixo, aqui no meiozinho. E vai costurar com costura de mão. Aqui, ó, nessa partezinha, da pontinha aqui até o final aqui do entremeio. E aí, você vai unir nos 2 lados, tá ok? Depois de unir o entremeio, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui na parte de baixo do bojo,
que aí pega aqui o entremeio e já passa pelos dois bojos ao mesmo tempo, tá ok? Então, eu fiz com vocês o primeiro bojo, mostrei como fazer a parte da alça, que vai ficar para trás, e o acabamento da parte de cima. Você faz o bojo, a alça e o acabamento da parte de cima. E aí você vai fazer um igual, só que em vez de fazer a alça para esse lado, você vai fazer para o outro lado. Mas o esquema é o mesmo, tá? Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. A única diferença é que a gente vai fazer desse lado aqui do bojo, tá bom? Fez os dois bojos, inclusive aqui com acabamento, pode fazer o acabamento, tá? Da parte de cima. Aí você vai fazer o entremeiozinho, que eu acabei de ensinar, e vai unir aqui, costurando aqui entre os dois bojos, tá? Eu aconselho a fazer uma união com ponto baixíssimo aqui em cima. Quando você estiver fazendo acabamento aqui, você coloca um ponto baixíssimo unindo com o primeiro bojo. E aí você vem com o entremeio e faz costura de mão. A costura de mão, ela é feita com o próprio fio utilizado na confecção. E uma agulha de tapeçaria, que pode ser uma como essa aqui. A gente encontra agulhas maiores, agulhas menores, mas o importante é que ela tenha esse espacinho aqui grandinho, tá? Maior do que uma agulha normal, pra gente poder justamente passar o fio aqui por esse espaço e poder costurar, tá? E aí a costura, ela vai ser como uma costura normal, tá, pessoal? A mesma costura que a gente faz com agulha e linha de costura normal, a gente vai fazer, só que utilizando a agulha de tapeçaria e o próprio fio usado na confecção da peça, tá bom? E aí você vai costurar aqui, ó, nesses dois lados, aqui e aqui. Costurou o entremeio, aí sim, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo, que eu vou ensinar agora pra vocês. O acabamento da parte de baixo, a gente vai fazer fazendo aqui a laçada inicial e vamos passar aqui bem rente à parte da alça de trás. Uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo, duas correntes, um ponto alto em cima dessa primeira correntinha, que serve pra gente como o primeiro ponto baixo. Vai ficar com esse biquinho aqui, esse formatozinho assim. Aqui a gente deita o biquinho e onde ele deitar, a gente coloca um ponto baixo. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto baixo. Deita o biquinho e onde ele deitar, a gente coloca um ponto baixo. Não precisa deixar muito esticado e nem também franzido, tá? Deixa ele assim, o mais natural possível. A gente já faz as duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo, deita e onde ele deitar, a gente coloca o ponto baixo. Tá ok? E aí vai ficando com essas ondinhas, tá? Que fica muito legal, um acabamento simples e bacana. A gente vai fazer isso então por toda a parte de baixo do bojo. E aí, como eu disse, vai pegar aqui os dois bojos, tá? Tá de cabeça para baixo aqui, pra ficar mais fácil o entendimento. Então, vai vir aqui, ó, por toda a parte aqui do bojo, no entremeio e também no outro bojo também, tá ok? Façam aí, então. Depois, então, de fazer o acabamento da parte de baixo também, a gente já tem o nosso top ou biquíni quase finalizado. Agora, só falta realmente a gente aplicar essa partezinha no bojo. Eu comprei esse tipo de bojo aqui, que ele
pra fazer top sem alça, né? E aí, eu fiz aqui, ó, um desenho a lápis, marcando aonde eu vou cortar esse bojo. Então, para você fazer o desenho, é só você pegar o bojo e colocar aqui em cima, o bojo de crochê em cima do bojo que a gente comprou. E aí, aonde ficar aqui a marquinha, você coloca aqui bem no limite, tá? Ó, vai ficar assim, ó, um pedacinho do biquinho pra fora e aqui bem no limitezinho, tá? Não coloca nem muito pra cima e nem deixa aparecer o bojo na frente também. Não pode ficar assim, tem que ficar certinho aqui. Coloca aqui em cima e com o lápis você vai fazendo aqui a marcação de onde você vai cortar. Eu vou deixar aqui um pedacinho dessa partezinha aqui, ó, esse pedacinho aqui do acabamento, eu vou deixar cobrindo um pedaço aqui do bojo, para não ficar aparecendo o bojo aqui na parte de baixo também, tá bom? E aí é só fazer a marcação com lápis ou caneta, né, se você preferir, enfim. Mas é só fazer a marcação e cortar nessa marcação que a gente fez. Aqui eu tinha feito uma marquinha assim, mas eu decidi colocar o entremeio. E aí eu vou cortar aqui nessa marquinha de baixo, tá? Pra ficar firme aqui esse meiozinho também. Então eu vou cortar aqui e aí volto pra mostrar como vai ser feita essa aplicação. Agora então, pessoal, a gente só vai costurar. Eu fiz aqui a pré-montagem, digamos assim, colocando uns alfinetes, prendendo no bojo. E aí assim fica mais fácil fazer a costura, não corre tanto risco da gente fazer uma costura torta, tá? E aí acabar aparecendo bojo, enfim, ou ficar torto realmente, a gente acaba diminuindo o risco disso acontecer. Fica já num formato bem legal, já dá pra gente visualizar um pouco de como vai ficar depois da costura. A costura, ela vai ser feita com linha e agulha de costura normal, tá? Você pode utilizar duas cores, ou você utiliza a cor branca ou você utiliza a cor verde. Isso aqui no meu caso, né? Porque eu fiz na cor verde o crochê, mas só tinha bojo branco, não tinha bojo verde. Então, eu acabei tendo que comprar o branco mesmo. E aí, o que acontece? Se acontecer a mesma coisa com você, você fez o crochê de uma cor e o bojo é de outra, você pode escolher entre duas opções. Uma é você fazer a costura na mesma cor do crochê, e aí no caso eu tenho esse verde aqui que na verdade nem é um verde tão parecido, mas já é verde, né? Então, no caso, seria essa a primeira opção, fazer a costura com a linha na mesma cor do bojo, do biquíni, top, enfim, feita em crochê, a parte em crochê, ou fazer a costura com a mesma cor do bojo. E aí, no caso aqui, o meu seria branco. Se você conseguir achar o bojo da mesma cor da linha, ótimo, melhor ainda. Aí você não vai ter esse problema. Mas se for diferente, aí você vai ter que escolher. A questão com a linha, a costura ela tende a ficar bem visível, porque conforme a gente vai costurando entre os pontinhos, é só fazer um ponto bem pequenininho que a linha some. Não sei se dá pra perceber aí no vídeo, mas a linha realmente some. Se você fizer um ponto bem pequenininho, você consegue fazer a costura, mesmo que for de outra cor de linha, mas fica uma costura invisível, tá? E aí, no caso, por isso eu vou utilizar aqui a linha branca, porque como aqui na frente já vai ficar invisível, atrás seria o problema. E aí com a linha branca, é claro que eu diminuo esse problema, né? Porque como o meu bojo é branco, a linha sendo branca também não vai ficar aparecendo tanto aqui atrás, tá legal? E aí você tira esse exemplo aí pra você também, tá bom? Você tem que calcular aí
medir qual vai ser a consequência. Se o seu ponto ele é pequenininho, ou melhor, eu aconselho de qualquer forma fazer o ponto bem pequenininho, para não aparecer aqui na frente. Porque como vai ser feito com linha, ficaria estranho, né? Se a gente fizesse com a própria linha de crochê, não ficaria tão ruim aparecer o ponto. Mas como a gente vai fazer com linha diferente, linha de costura normal, aí o ideal é que realmente não apareça aqui na frente. Então, faz o ponto bem pequenininho. E aí atrás, na parte do bojo, a gente vai dando os espaçamentos, tá bom? Lembrando também que, é claro, atrás também você faz uns pontos regulares, com tamanho não muito grande, para essa costura ficar firme, tá legal? E aí, eu não vou mostrar a costura porque vai ser uma costura demorada. Eu tenho que fazer, a gente vai recobrir toda a parte aqui do bojo, né? Toda a volta aqui. Aqui eu deixei um pedacinho aqui do bojo na parte aqui indo pra alça, né? Pra parte de trás. Mas se você quiser, você pode cortar rente aqui ao bojo. Não tem problema, tá? Eu deixei porque eu achei que deu mais firmeza aqui também. E aí eu não vou mostrar a costura, mas são essas instruções, tá? Você vai fazer uma costura normal mesmo, só tenta fazer os pontos bem pequenininhos para não aparecer na parte aqui do crochê e atrás também ficar um ponto bacaninha, tá? Bem regular, enfim. E levando em consideração também a cor da linha, tá bom? Para que a sua costura fique ok e valorize mais a sua peça. Vou fazer a costura aqui e volto quando já estiver com tudo finalizado. Aqui então, pessoal, eu já fiz a costura. E aí, a gente tem aqui o nosso top ou biquíni já aplicado aqui com o bojo, que deixa já a peça bem firme e mais bonita até, porque fica com o formato já do busto e fica realmente muito bacana. Eu vou ensinar agora para vocês a alça que vai amarrar no pescoço. Então, essa alcinha aqui para prender no pescoço. Se você quiser, você pode deixar com ou sem essa alça, tá? E aí você já tem dois modelos em um, tá bom? Pode fazer o modelo com alças ou o modelo sem alça, tá bom? Então, eu vou ensinar aí agora como fazer a alcinha para o pescoço. Para fazer a alça para o pescoço, a gente vai fazer a laçada inicial. Vai vir aqui, nesse espacinho aqui, entre um biquinho e outro. Vamos fazer 4 correntes para servir como um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo aqui no mesmo espaço. Vira, faz 4 correntes e um ponto alto duplo em cima do próximo pontinho de base. Vira, faz 4 correntes e um ponto alto duplo no próximo pontinho de base. Assim a gente vai trabalhando até a gente conseguir um tamanho de alça que a gente queira. Lembrando que tem que ficar um pedacinho para poder fazer o laço atrás do pescoço, tá ok? Então, a gente vai trabalhando, sempre colocando 4 correntinhas e um ponto alto duplo em cima do próximo ponto de base. Vira, 4 correntes e um ponto alto duplo em cima do próximo ponto de base. Aqui, então, eu já fiz as minhas 2 alcinhas. Eu usei 32 carreiras para fazer essa alça, tá ok? 32 carreiras aqui e 32 carreiras aqui. O que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro também, tá ok? Então, terminando essa alça, é só começar aqui nesse outro bojo e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá ok? E aí, assim, pessoal, a gente finaliza o nosso top ou biquíni de crochê. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa peça super bacana, que pode ser usado na praia, na cachoeira, pode ser usado tanto como um top
quanto também como um biquíni. E você pode também fazer aí com ou sem alças, tá ok? Conforme eu mostrei aí durante a aula. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se, porque assim você fica sempre por dentro das novidades e não perde as notificações de novas aulas. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você.